A equipe da Fighting Nerds está dominando o UFC. São 18 lutas, 18 vitórias da equipe e 12 antes de acabar o tempo. Mas o que torna essa equipe tão especial? Hoje vamos analisar algumas técnicas que essa equipe tem utilizado, que os lutadores dessa equipe têm utilizado e tem dado muito certo no UFC. Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Rodrigues, luto desde os meus 8 anos de idade, comecei no kickboxing e hoje não estou mais competindo, só dando aula e fazendo alguns treinos, mas durante toda a minha vida lutei, competi, quis ser lutador, mas devido a algumas outras circunstâncias que a gente não vai falar nesse vídeo, eu decidi não seguir a minha carreira. Mas eu fiz mais de 14 lutas de kickbox, ganhei todas as lutas. De boxe, eu fiz mais de 30 e poucas lutas no amador. Ganhei quase todas, empatei duas só e perdi duas também. Mas essas duas que eu perdi também foi com decisões bem controversas. E é isso, tá? Hoje eu não vou falar muito de mim, só um pouquinho aqui para vocês saberem quem eu sou. Tô reativando esse meu canal do YouTube e nesse canal a gente vai falar sobre luta, pesca, jogos e quando eu tiver com bastante dinheiro a gente fala de dinheiro também, que são 4 assuntos aí que todo homem gosta. Então vamos falar um pouquinho sobre essa equipe e analisar as técnicas que eles estão utilizando. Uma das principais armas da equipe da Fighting Nerds é o controle da distância. Você vê aí que até já tem o Maurício Ruffi, que falam que é o novo Conor McGregor, tem uma distância perfeita. Carlos Prates também, sinistro demais. E o Jean Silva, que é uma mão muito dura e sabe conectar os golpes na hora certa. Vendo a luta de todos eles, vocês conseguem perceber, nós conseguimos perceber, que eles são pouco atingidos. E isso não é só pelo reflexo rápido deles, e sim pelo controle da distância. Você vê a movimentação deles ali no octógono, é muito boa. Eles alongam muito bem os braços, principalmente ali o Carlos Prates. Vou passar poucos trechos aqui, algumas fotos, né? Mas se vocês entrarem no canal do UFC, vocês vão conseguir ver os vídeos das lutas por inteiro, tá? Eu não consigo pôr tudo aqui, porque senão eu tomo violação por direitos autorais, né? Mas eu vou deixar alguns trechinhos aqui para vocês acompanharem comigo. Mas eles entendem muito sobre distância e eles sabem a hora certa de atacar, tá? Vocês percebem muitas vezes que tanto o Gia Silva quanto o Maurício Ruffi, às vezes eles dão um passinho para trás. O Maurício Ruffi tem até uma vez que ele finge que ele sentiu um pouco o golpe, ele toma, acho que foi um jab, se não me engano, ele dá aquela encolhidinha assim para trás, o cara vem, ele esquiva e contra-golpeia. Então, são especialistas na distância, tá? Essa daí já é uma das principais armas que eles estão utilizando e não sei quem que ali é o professor na parte em pé deles. Eu sei que o Lê Alves, que é um cara que eu acompanho no Instagram também, segura a manopla muito bem para esses caras. Eu não sei se é só ele que passa ali a parte em pé para eles, mas só que eles estão mandando muito bem, tá? E a distância deles é uma das principais armas que eles estão utilizando. Segunda arma que eles estão utilizando muito bem são as fintas, tá? Você vê ali o Jean Silva várias vezes dá uma fintada no cruzado, joga um direto, finto direto, joga um cruzado. Ele também tem uma malícia que não deixa de ser uma técnica, né? Que é ele querer cumprimentar várias vezes o adversário no meio da luta. Ele mesmo já falou que às vezes ele faz isso para o adversário sair do ritmo da luta. Agora, né? Agora ele já contou, então os adversários tendem a ficar mais esperto. Mas é uma técnica que é inteligente, né? Às vezes o cara tá naquele ritmo, acerta um golpe, acerta o outro, ele acerta um. Daí para dar aquela relaxada, ele vai lá, cumprimenta o adversário. Eles, como eu falei, a primeira arma deles, ele tá sendo a distância, eles têm uma distância muito boa. Ele já volta no ritmo da luta mais forte, não, o adversário diminui, ele já impõe o ritmo dele e aí acaba nocauteando. Então, essa segunda arma, que são as fintas mortais, né? Ele tem essa malícia aí também do Jean Silva e também tem de todos os lutadores ali. Você vê o Maurício Ruffi também, fintou, teve a luta dele agora, acho que foi sábado passado. Se não foi sábado passado, foi acho que em torno de 1 ou 2 semanas atrás. Fintou um cruzado, fintou um direto, fintou um cruzado. O King Green, né? Agora King Green, que era o Bobby Green antes, deu aquela jogada, né, para parar o direto, para defender o cruzado, e aí não veio nem o direto nem o cruzado, veio um giratório, né? Então tá aí a segunda arma deles, as fintas, tá? Se você prestar bastante atenção durante as lutas deles, vocês vão ver que eles fintam bastante, eles fazem vários movimentos com os ombros, né? Pra quem não sabe, tá? Quando a gente vai esquivar, eu, por exemplo, quando eu lutava, eu gostava muito de lutar com guarda baixa e esquivando, né? E a gente nunca fica olhando pro rosto do adversário, pro olho do adversário, a gente olha ele como um todo, principalmente essa parte aqui superior, tá? Os ombros, que sempre quando a gente vai fazer um movimento de golpe, geralmente é o ombro que mexe primeiro, né? Inclusive quando você tá sem camisa, você consegue ver melhor. Então eu faço aqui, eu vejo que vai vir um direto. Se eu levanto, eu sei que vai vir um cruzado.
Então vocês conseguem ver todos eles ali, Carlos Prates, Maurício Ruf, Jean Silva, Caio Borralho, várias vezes jogando o ombro e vindo contra o golpe. Joga um braço e vem com o outro. E é isso aí. As fintas são a segunda arma que eu vim falar nesse vídeo, que esse pessoal da Fighting Nerds está utilizando muito bem. E antes de eu comentar a terceira estratégia que eles estão fazendo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e comenta para me ajudar caso você esteja gostando desse vídeo. E agora, por último, vamos falar de uma estratégia que todos eles estão utilizando aí durante suas lutas, que é justamente a forma que eles finalizam a luta. Diferente da maioria dos lutadores que partem pro ground and pound quando eles dão um knockdown no adversário, os Fighting Nerds não. Eles param e observam se o adversário está consciente ou não. Mas por que eles fazem isso? Bom, existe um fenômeno curioso nas lutas, que é quando um lutador é nocauteado e quando ele leva um outro golpe logo em seguida, ele às vezes acorda com esse segundo impacto. O cérebro, ele entra em um estado de proteção quando ele recebe um golpe muito forte e quando tem um novo impacto, ele interrompe essa desconexão, essa proteção, esse estado de proteção, ele interrompe e o lutador, o adversário, a pessoa acaba acordando novamente. Isso já aconteceu em diversas lutas, vocês podem pesquisar aí, tá? Eu vou deixar algumas aqui para vocês estarem dando uma olhada. E o legal é que essa equipe, você pode observar, eles batem, dão um knockdown no adversário, eles param, observam bem se o adversário está inconsciente, se o adversário pode oferecer algum perigo, e só aí depois eles vão pro ground and pound. Mas só que geralmente nem estão precisando ir pro ground and pound, os juízes já estão interrompendo antes da hora, né? A não ser essa última luta do Jean Silva, que ele acertou um cruzado, um direto, o cara caiu, não caiu totalmente inconsciente, né? Ele caiu totalmente grog, né? Você vê que o cara estava totalmente sem reação ali, mas o juiz falou para ele continuar. E se você for ver, o Jean não foi lá e já deu um golpe na cabeça de cara, ele foi mais nas cotoveladas na linha de cintura, né? E daí depois deu um ou outro ali no rosto para finalizar e o juiz interrompeu a luta. Mas é muito legal essa observação aí e muito legal de ver esses caras fazendo, né? Porque é uma coisa que você geralmente não vê acontecendo, né? Você vê o quê? Você vê o cara dando um knockdown e já indo pra cima com tudo pra arrebentar o outro. Só que às vezes isso pode ser um problema, né? Uma das lutas que eu lembrei aqui é do Diego Lopes com, acho que é o Brian Ortega. O Diego Lopes deu um soco, mas só que isso daí não tinha como também, né? Ele deu, foi 2 cruzados, se eu não me engano. Um cruzado, você vê que o Ortega tá praticamente desmaiado, e daí no outro cruzado o Ortega abre o olho, né? Para você ver como que acontece isso do cérebro desligar e ligar de novo com um novo impacto. Então agora vamos lá colocar alguns trechinhos das lutas e comentar aqui. Aí a primeira luta do Carlos Prates no UFC, vê que tem um jab muito bom, alongado, muito bem alongado, né? Tanto o jab quanto o direto. Ó, entrou no meio da lata. Quando esse cara acha a distância, é duro, hein? De novo. E ó aquele detalhe que eu falei. Ó, eles acertam o golpe. O Carlos Prates acertou o golpe e já saiu. Só esperou o juiz interromper. Ele viu que o cara ali tava sem reação, né? E outro detalhe é isso, né? Às vezes, quando o cara toma um knockdown e você vai pra cima, ele consegue te segurar. Então, eles dão essa pausa e até o juiz, né, consegue observar melhor o estado do adversário. E muitas vezes, né, vendo que o cara tá com o olho meio vesgo, tá olhando pro nada, tá com o braço meio mole, perna meio mole, o juiz já vai lá e interrompe, não tem essa chance do cara te segurar para respirar. Então, estratégia perfeita desses caras. Vamos ver aqui outro trechinho aqui de uma outra luta do Carlos Prates. Essa luta ele até tomou alguns golpes, ó, mas já acertou diretão. E é isso, cara, muito sinistro esse cara. É o fumante mais querido do UFC agora, né? Outro atleta, Jean Silva aqui agora. O cara tava no single leg, ele já sai, acerta o upper e fica só observando. Sabe que o juiz vai interromper, né? O cara tá grog, olhando pro nada, sem reação. Às vezes se ele vai pra cima, o cara segura ele. Então ele espera ali pra ver se o juiz vai ter a reação de parar a luta ou não, pra depois ir pra cima, né? Muito legal. Aqui o Caio Borralho, né? Que eu não falei muito dele, mas é um dos líderes aí dessa equipe. Também tá sinistro, né? Que ele não é tão nocauteador, né? Ele finalizou algumas lutas, ganhou algumas por pontos, mas é um cara também que tem uma distância muito boa, tem uma estratégia muito boa, ele faz uma leitura dos adversários muito boa, né? Ele estuda muito os adversários. E é isso, aqui foi um nocaute que ele deu também no... Putz, esqueci o nome desse cara. Esse cara aí eu acho que ganhou do Ankalaev, Paul Craig, né? E aí, ó. Acertou um cruzadão.
o cara cai e você vê que ele dá aquela pausinha também, né? Pra ver se o cara vai ter alguma reação ou não antes de ir pra cima. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram ver alguma das minhas lutas, vou deixar aqui de um lado ou do outro algum vidinho aí passando uma das minhas lutas. E é isso aí, tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que você tem achado dessa equipe Fighting Nerds. Valeu!